E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Essa história começa mostrando dois homens famintos comendo carne humana na neve em plena selva para sobreviver. Um deles oferece a um outro homem que não está comendo e não aceita comer. Vemos um quarto homem deitado na neve que é muito provavelmente o falecido devorado. Então eles começam a andar. São apenas 3 deles no ambiente assustadoramente frio. Logo eles param para olhar à frente como se vissem algo aterrorizante. O homem que se recusou a comer não vê nada e pergunta o que é, mas logo os outros 2 começam a correr apavorados. Ele observa como um deles é agarrado por uma criatura invisível, onde se pode ouvir seus rosnados sem vê-la. A criatura, seja o que for, mutila o homem. A cena muda para anos depois e vemos uma garota deitada na cama com seu namorado. Ele lhe diz que ela não quer estar ali porque não pode passar seu aniversário assim. A garota está dizendo que não tem escolha no lugar em que estão. Eles simplesmente não deixam alguém sair pela porta da frente. Assim que ela pergunta sobre Tim, vemos um homem idoso em outro quarto com um crachá que tem o nome Timothy escrito. Ele é um funcionário do hospital psiquiátrico em que todos residem. Os jovens namorados se chamam Ethan e a jovem paciente Nat. Ele vai até Tim informando ao funcionário que hoje é o aniversário de Nat. Ele também lhe entrega vários cupcakes. O homem quer comê-los, mas inicialmente recusa. Mas não demora e ele aceita enquanto Nat também tem um com uma vela. Então Ethan se comporta como um trapaceiro, fazendo com que Tim vá até a janela para derramar uma bebida nele. Ethan faz parecer um acidente e isso faz com que Tim coloque seu cartão-chave no bolso e comece a tirar seu suéter. Ethan aproveita essa oportunidade para roubar o cartão-chave e começa a correr com Nat. Obviamente Tim começa a persegui-los. Ethan usa o cartão-chave para abrir uma porta. O homem enganado fica preso atrás da porta enquanto o casal corre pelo hospital em busca de uma saída. Eventualmente eles escapam por uma janela no banheiro. Eles saem correndo e entram no carro de Ethan. Rapidamente eles entram no carro e começam a dirigir. A próxima cena mostra-os dirigindo por uma estrada aberta. Ethan coloca um CD que toca música eletrônica, o que se encaixa bem em sua fuga. Ele canta e dança, fazendo sua namorada rir. Em seguida vemos um grupo de jovens na floresta montando uma barraca. Uma garota acha mais importante se cobrir de maquiagem do que ajudar seus amigos com a tarefa. Ela se chama Pipa e recebe um novo integrante para o grupo, o rapaz chamado Ted. Descobrimos que ele é seu irmão mais velho e que esse grupo de amigos está associado ao casal que vimos escapando do hospital. Uma garota chamada Frances pergunta a Ted sua opinião sobre o plano de Ethan de tirar Nat do hospital. Ele não sabe o que dizer sobre isso, mas Pipa diz a ela para ser mais aventureira. Sozinho com Pipa, Ted lhe pergunta o que Nat pensa dele. Ela lhe diz que não é bom, o deixando surpreso que ela ainda esteja brava, pois já faz tempo que algo aconteceu. Ele pergunta a Pipa se ela pode falar com Nat por ele, mas ela não responde devido à chegada do casal. Todos os cumprimentam e todos estão felizes até que Ted se junta a eles. Mais tarde, Pipa está sentada em uma barraca com Nat e lhe diz que deveria dar uma chance a Ted. Então Ethan pergunta à garota da maquiagem se ela preencheu certos formulários, o que ela diz que não fez. Ela pede a Ted para fazê-lo em outro momento. Frances vem até Nat para dizer que sua mãe estava perguntando por ela. Ela fica feliz que Nat ainda esteja com eles. A garota dá a Nat um presente de aniversário. Ao abrir a pequena caixa, ela tira um colar com um crucifixo. Frances diz a ela para continuar lutando, pois há a possibilidade de que Nat não tenha tanta sorte na próxima vez. Logo, Ethan começa a ir para algum lugar com Pipa para entregar os formulários. Eles chegam a uma casa e batem à porta. Como ninguém responde, a dupla se convida para entrar. Vemos um homem usando um martelo em uma certa sala. Quando Pipa chama para saber se alguém está presente, o homem a ouve e fecha uma caixa plástica aparentemente importante. Pipa pergunta a Ethan se eles podem sair porque ela acha o lugar assustador. Assim que ela diz isso, um homem aparece atrás dela. Ele não pode acreditar como ela entrou em sua casa e a insultou. Ela começa a pedir desculpas, mas resulta que ele estava apenas brincando com ela. Após se apresentar como Blackwood, Ethan lhe entrega os formulários. Voltando para o outro lugar, vemos Nat fumando sozinha perto do lago. Ted se aproxima e pergunta se ela está bem. Ela faz uma piada sobre como está vivendo o sonho. Ted menciona que a última vez que foram acampar foi também a última vez que viram sua mãe saudável. Ele gostaria de ter voltado mais cedo. Discordando de seu irmão, ela diz que ele não teria feito isso de qualquer forma. Assim que ela sai, Ted fica sozinho, se sentindo abatido. Então vemos 2 de seus outros amigos, Cam e Mike. Cam está segurando a caixa plástica que vimos na casa de Blackwood e a entrega a um homem desconhecido. Ele diz que o proprietário da casa para onde seus amigos foram está dando hambúrgueres. O homem grande acha que comer isso não é uma boa ideia. Suas palavras fazem uma expressão estranha surgir no rosto de Cam. Ele não sabe como responder ao homem grande, então vão embora.
Na cena seguinte, Cam prepara o churrasco. Ele olha para os hambúrgueres enquanto está prestes a grelhá-los com alegria. Depois de grelhá-los, ele prepara hambúrgueres que entrega a seus amigos. Observamos o grupo consumi-los, mas ao dar um hambúrguer à Pippa, a garota cautelosa diz a Cam que ele não sabe de onde isso veio. No entanto, leva apenas alguns segundos para ela ceder e comer a comida. A única pessoa que não se entrega à refeição é Mike, porque ele é vegano. À noite, Ethan diz a Nat que tem um presente para ela que dará mais tarde. Logo, Nat anuncia a seus amigos que os ama. Enquanto fala, alguém joga rudemente uma bolsa na mesa, derrubando alguns itens. É Blackwood, e Cam pergunta de forma grosseira de onde ele veio. O homem instantaneamente torna sua noite interessante, dizendo que eles deveriam se amarrar. Ele até apresenta presilhas. Blackwood diz que é um pedido simples, mas o grupo claramente vê isso como algo sem sentido. Assim que Ethan se levanta, Blackwood aponta uma arma para ele. Ele joga as presilhas para os jovens e exige que façam o que está mandando. A cena muda para todos eles sendo restritos. O homem que os enganou instrui o grupo a ouvi-lo atentamente. Ele diz que há um monstro nesta floresta que caça canibais para comê-los vivos, dizendo que agora eles são as próximas vítimas da criatura, pois os hambúrgueres que comeram eram de carne humana. Os hambúrgueres que ele lhes deu foram feitos de algumas das suas vítimas. Se ele alimentar o monstro, ele o deixará em paz por algum tempo. Portanto, ele não tem escolha, exceto participar desse ritual. Ele cria canibais para alimentar o monstro. Vendo que Mike não teria utilidade, ele o mata ali mesmo. Cam começa a correr e Blackwood quebra uma garrafa na cabeça dele para impedir sua fuga. Então, por alguma razão, ele segura um saco de sangue sobre a cabeça. Ele o fura e o sangue derrama sobre ele. Após isso, Blackwood coloca o grupo restrito nos fundos de sua van enquanto dirige para um certo local. Francis consegue tirar um isqueiro da bota de Nat e o usa para começar a queimar a presilha. Eventualmente, a van para e vemos como todos agora estão livres. Ethan é o corajoso a abrir as portas, que surpreendentemente não estão trancadas. No entanto, provavelmente há um motivo para isso. Ele entra na área do motorista para descobrir que Blackwood não está lá. Saindo, ele diz a Cam que as chaves sumiram. Cam razoavelmente diz que o homem não pode ter ido longe e começa a correr sozinho pela floresta escura. Cam grita para que seu captor se revele enquanto o grupo discute o que devem fazer em outro lugar. Observamos uma sombra se aproximando de um cão aterrorizado. Tudo o que ouvimos é seu grito de volta ao grupo. Ethan decide que devem encontrar Cam, apesar de Ted querer fazer algo diferente. Ninguém contesta a decisão de Ethan. Ao amanhecer, vemos que a gangue ainda está viva na floresta. Pippa está curiosa para saber sobre o monstro. Ethan diz que não existe, pois eles estiveram lá a noite toda e não o viram. Então temos um momento de Nat sozinha com seu irmão. Ele começa a dizer à garota que sente muito por tê-la deixado. Ela diz que não é pelo que ele fez a ela, mas sim pelo que ele fez à mãe deles. Nat diz que sua mãe pediu por ele todos os dias e que todos os dias Nat foi forçada a mentir que Ted estaria lá no dia seguinte. Enquanto ela fala sobre isso, Ted se aproxima lentamente após ver algo. Sua irmã rapidamente se coloca na frente dele e aponta como ele nem está ouvindo, então ela quer que ele a deixe em paz. Depois disso, Nat está com Ethan perguntando se ele acha que algo aconteceu com Cam. Seu namorado não sabe o que dizer e só sabe que lamenta tê-la trazido para lá. Ted diz que foi um erro. Ele também reclama sobre não haver van. Nesse ponto, Ethan diz que ele deveria fugir como sempre faz. Isso leva Ted a insultá-lo. Além de ficar bem na frente do namorado de sua irmã, Ethan o desafia a fazer algo, e Ted não hesita diante do desafio. Devido à provocação, Ethan o derruba no chão. O que impede a luta é Francis dizendo que Pippa está desaparecida. Não demora muito para que Ethan a encontre, embora a garota perturbada diga que quer ir para casa. Até agora, essa situação parece ser a mais difícil para ela. À noite, Ethan diz a seus amigos que não estão saindo da floresta durante a escuridão, portanto devem passar mais uma noite lá. Ele diz a Ted que devem revezar o turno de vigia. Ted responde firmemente que não ficará acordado, mas a próxima coisa que vemos é ele fazendo exatamente isso enquanto os outros três dormem perto uns dos outros. Francis está rezando, então vemos, muito provavelmente do ponto de vista do monstro, como ele os observa à distância. Logo, Ted olha em sua direção e pensa que viu algo. Nesse momento, Francis coloca a mão nele, assustando-o. Ela quer dizer a ele que acha que ficarão bem antes de dormir. Durante sua vigia, Ted ouve sons que o fazem se levantar para olhar. Em pouco tempo, ele se afasta com medo quando ouve rosnados e corre para o grupo. Isso os acorda e ele instrui todos a ficarem em silêncio. Ele sussurra, lembrando a eles que algo está na floresta. Virando-se, Nat grita de medo ao ver o que é, e correr é tudo o que podem fazer. Eles se acomodam em uma área em ruínas na floresta. Então Francis cai em algum lugar sozinha. Vemos o osso saindo de sua perna e ela grita de dor. Nat e seu irmão correm na direção da garota, mas é Ethan quem chega lá primeiro junto com Pippa. Enquanto ambos arrastam a ferida Francis, os irmãos também chegam.
Os dois caras a ajudam a se levantar para andar com eles. Logo depois, Nat vê o monstro atrás deles e todos param para olhar, porém o mesmo já desapareceu. Ethan diz às garotas para irem à frente, então elas o escutam. Infelizmente, Ted também quer correr. O menino covarde larga Frances, fazendo-a cair. Ethan diz que não a deixarão perecer, mas Ted se importa mais em salvar a si mesmo, então ele foge. Agora Ethan se vê arrastando Frances sozinho enquanto é observado pelo monstro. Assim que Ethan para, a garota começa a orar. Ele olha ao redor por apenas alguns segundos. Porém, nesse tempo, a pobre garota acaba desaparecendo, restando apenas seu colar que ele pega. Gritar por ela não a faz reaparecer. Com seu desaparecimento, o membro mais corajoso do grupo começa a correr sozinho pela floresta escura até que localiza as garotas. Ele informa Nat sobre o irmão fugindo e mostra a ela o colar de Frances. Então o trio se aproxima cautelosamente de outra área em ruínas. Nat sente a necessidade de segurar a mão de seu namorado e Pippa segura a mão de Nat também. Juntos eles se aproximam da nova área e logo encontram uma chaleira pendurada sobre uma fogueira. Há também uma barraca. Enquanto Ethan se dirige lentamente para a barraca, um homem atrás dele diz que não acha que Ethan deva fazer isso. Ele é o homem grande que vimos antes, que se recusou a comer os hambúrgueres de Cam. Ele é muito mais capaz do que eles, pois está armado com um rifle. Ethan pede sua ajuda, mas o homem se recusa. Ele lida com o trio dizendo que ficará de costas e ao virar de volta diz que eles deverão ter ido embora. Enquanto ele vira as costas para eles, Ethan continua dizendo que precisam de sua ajuda porque foram sequestrados. Ao virar-se, o homem diz que sente muito ouvir isso. Ele carrega seu rifle antes de apontá-lo para eles. Isso faz com que Ethan se afaste com Pippa. No entanto, o membro mais corajoso do grupo agora é Nat, porque ela continua em pé na frente do rifle carregado. Ela se aproxima do homem, dizendo que ele precisa ajudá-los. Nat é alguém que entende que um monstro desconhecido é mais aterrador do que um humano conhecido com uma arma. A próxima cena mostra os quatro sentados juntos, de costas um para o outro. A vigília não demora muito, pois logo o monstro aparece e todos se levantam. O homem aponta seu rifle na direção em que os jovens olham, porém ele não vê o monstro. Depois que o grupo o diz várias vezes para atirar no que claramente podem ver, Ethan começa a tentar pegar o rifle do homem, mas o homem o domina, empurrando Ethan para o chão. Logo depois que ele se recompõe, Ethan é agarrado pelo monstro com aparência humanoide e com dentes grandes afiados. O homem ainda não o vê. Tudo o que observa é Ethan levitando. O monstro começa a atacar Ethan e o homem é forçado a atirar no local onde acredita que o monstro estaria. Sendo atingido pela bala, o monstro solta Ethan antes de se virar. Ele empurra o homem para fora do caminho porque não está interessado em devorar um não canibal. Logo ele é abatido por Ted, que segura o rifle do homem. Ele quer dar mais um tiro, mas o rifle está sem munição. Então eles se veem novamente obrigados a correr. O trio sem Ethan se esconde atrás de uma parede. Ted espia para ver o monstro. Ele quer que as garotas o sigam enquanto ele rasteja, e todos se movem em silêncio para permanecerem escondidos do monstro. Neste momento tenso, Ted tira uma lanterna, e enquanto segue para outra área, o monstro se aproxima lentamente das garotas por trás. Para salvá-las, Ted grita para a criatura e diz às garotas para correrem. Pela primeira vez, ele toma uma ação para salvar alguém, mesmo que isso custe a ele. O monstro começa a persegui-lo. Nat diz que eles precisam salvar Ted, mas Pippa quer correr. Ela diz que ele a abandonou, tornando-o um péssimo irmão. Pippa também acha que ele já está morto. Depois mudamos para Ted correndo sozinho na floresta. Ele olha ao redor para verificar onde o monstro poderia estar. Ele não o vê, mas o monstro o vê. Ted tem apenas sua lanterna. Infelizmente, isso não pode ajudá-lo muito e o garoto treme de medo, sabendo que não tem nada contra o monstro. Segundos depois, o monstro agarra Ted pela cabeça por trás. Subsequentemente, voltamos para as garotas enquanto elas caminham pela floresta. Logo elas ouvem gritos à distância. Isso leva Nat a tirar um sinalizador de sua mochila e andar com ele aceso. A dupla atravessa uma área com esqueletos humanos no chão. Vemos uma Frances gravemente ferida lá, que vê Nat antes que Nat a veja. Quando Frances a chama, Nat corre até sua amiga. Frances aconselha-a a partir, porque essa é a área onde o monstro se alimenta. Nesse ponto, Nat responde que Blackwood lhes disse que ele come pessoas vivas. Ela menciona que não comerá alguém que pense estar sem vida. É por isso que Blackwood se cobriu de sangue para se ocultar. Nat diz que precisam enganar o monstro, fazendo-o pensar que estão mortas. Então ela começa a se cobrir de sangue de um cadáver próximo. Pippa, no entanto, não pode se envolver em uma atividade tão nojenta. Antes de partir, Nat garante a Frances que voltarão por ela. Ela também entrega à amiga ferida o colar com o crucifixo. A próxima cena mostra a dupla continuando a correr pela floresta. Não demora muito para que Pippa pare, dizendo que não consegue mais fazer isso. Nat diz que ela perderá a vida se não continuar, mas em vez de correr, levará Pippa para um esconderijo atrás de uma parede em ruínas.
Lá, Pippa diz à irmã que a ama e Nath retribui o sentimento. Elas espiam a parede para ver o monstro à frente. Nath segura as mãos de Pippa, dizendo-lhe para fechar os olhos. Elas se sentam com os olhos fechados. Em poucos segundos, Nath espia novamente e assim que Pippa pergunta se o monstro se foi, ele a pega e começa a devorar a pobre garota. Logo, ele solta o corpo sem vida e grita para o céu. Em seguida, Nath começa a correr. No processo de sua fuga, ela dá um passo errado e cai ao chão. Ela vê o monstro caminhando à distância, mas não parece que ele a vê. De forma inesperada, ele aparece perto da garota caída e a inspeciona por vários segundos. Ele a deixa porque provavelmente pensa que ela está morta, já que está coberta de sangue. Sozinha, Nath se senta para olhar ao redor. Assim que fica claro que a criatura foi embora, ela começa a se levantar e a andar. Enquanto caminha, vê uma luz à distância e se aproxima dela. Ao se aproximar, descobre que é uma lanterna caída ao lado de seu irmão Ted. Instantaneamente, ela começa a chorar por conta da condição possivelmente sem vida dele. Ela se sente incapaz de lidar com isso sozinha, então grita para o monstro vir pegá-la. Felizmente, Ted acorda e Nath, temendo o pior, pede para ele não a deixar. Ele pede desculpas pelo que fez no passado, pois estava com medo e foi egoísta. Em sua posição cheia de lágrimas, ele quer que sua irmã saiba que não deveria tê-la deixado com a mãe deles. Além disso, ele diz que ama a última pessoa que ainda resta e pede para ela não desistir, porque ela é a pessoa mais corajosa que ele conhece. Mas agora Ted pede a ela um favor final. Ele não quer estar vivo quando o monstro retornar. É claro que sua irmã, não querendo ouvir tais palavras horríveis, aconselha-o a fingir que está sem vida. Fazendo isso, o monstro o deixará em paz. Ele responde dizendo que em breve não precisará mais fingir. O ato de amor que ele tinha por ela é a última declaração que Nath ouve de seu irmão. Depois de ouvir isso, Nath pega uma pedra pesada para acertar a cabeça de Ted ferido. Pegando sua lanterna, ela se afasta. Eventualmente é afortunada o suficiente para encontrar a estrada e a segue, mancando até avistar uma casa à frente. Nath caminha nessa direção e localiza sua barraca. Entrando, ela pega as chaves do carro de sua mochila. Depois passa pela casa de Blackwood antes de se sentar em seu carro, e tenta dar a partida no motor, mas é difícil. Logo após, Nath olha no banco de trás e vê o presente de aniversário embrulhado que Ethan provavelmente estava falando. Ao abrir o embrulho, revela uma foto emoldurada de Nath ao lado de sua mãe. Não é surpresa que o presente a faça chorar. No entanto, sua situação crítica não a permite olhar para ele por muito tempo, então ela o coloca de lado e tenta ligar o carro novamente. Após falhar pela segunda vez, a garota sai do veículo e vai até a casa, onde encontra um pedaço de garrafa quebrada. Depois disso, ela entra na casa, iluminando o interior escuro com sua lanterna. Ela caminha com cuidado e lentamente antes de entrar em uma sala onde vê onde os hambúrgueres foram feitos e quais utensílios foram usados para produzir os produtos desumanos. É uma sala que evoca nojo em nossa heroína, fazendo com que ela seja forçada a vomitar. Ao sair do espaço repulsivo, Nath continua a procurar pela casa. Logo a busca para porque Blackwood finalmente aparece nas escadas. Ela insulta o homem e ele diz que apenas fez o que precisava ser feito. Ele conta uma pequena história sobre como tudo isso começou. Ele estava em um acidente de avião que resultou na sobrevivência de várias pessoas em uma terra devastada e congelada. Devido à fome, eles recorreram a comer o piloto. O canibalismo de Blackwood atraiu o monstro e ele o seguiu até hoje. Ele chama Nath de sobrevivente como ele, e acrescenta que ela deve fazer o que ele faz: alimentar o monstro com humanos. Nath responde violentamente a essa loucura, cravando a garrafa quebrada no homem. Depois de lhe dar uma lição, ele começa a revidar, segurando-a no chão enquanto ambos lutam. Ali vemos o monstro do lado de fora se aproximando rapidamente da casa. Blackwood tem a vantagem, mas não por muito tempo. O monstro quebra a porta e salta sobre o homem, que provavelmente tem se defendido do monstro há muito tempo. O monstro arrasta Blackwood para outra sala e o massacra. Agora que Nath está sozinha, ela tenta se esconder da besta desconhecida. Para seu desânimo, o monstro pode ir a qualquer lugar. Não há como se esconder dele, então Nath acaba saindo. Ela entra em seu carro novamente tentando ligá-lo. Para funcionar, ela precisa levantar o capô. Após fazer um ajuste, ela consegue dar a partida no veículo. O monstro está atrás dela, mas isso não importa para Nath. Ao escapar, ele se solta. Enquanto dirige, ela fica furiosa e vira o carro de volta. O monstro está a uma boa distância à sua frente. Assim que Nath começa a dirigir em sua direção, a tela fica escura. Ao retornar à ação, vemos danos no carro, além do monstro deitado no chão. Mesmo com a força do impacto, não é o suficiente para destruí-lo. Vemos a besta se levantando atrás do carro. Nath tenta reiniciar o motor, mas agora mais do que nunca ela enfrenta o mesmo problema que antes. Então o monstro invade o carro, juntando-se a ela dentro. Felizmente a garota consegue escapar enquanto o monstro fica preso dentro. Ela coloca um pedaço de roupa no tanque de gasolina antes de acendê-lo com seu isqueiro. Em poucos segundos, o carro contendo o monstro explode.
Nat se afasta vitoriosa e vemos a foto dela com sua mãe queimando. Mais tarde, uma Nat ferida entra em um determinado edifício para chamar a atenção da recepcionista. Ela diz que gostaria de se registrar novamente, implicando que ela voltou ao hospital psiquiátrico do qual Ethan a ajudou a escapar. Infelizmente, ela nunca voltou para Francis como disse que faria.